Olá, tudo bem? Eu sou o Adam Richard e esse é o meu canal. E hoje eu gostaria de falar de um assunto que tem sido muito falado aqui nas redes sociais e que é a questão de uma escolha de um candidato à presidência adequado. E eu vi muitas pessoas falando falando do candidato que eu defendo, que é o Jair Bolsonaro, e falam que ele é um candidato que, se Jesus estivesse aqui, Jesus não apoiaria Bolsonaro. Jesus apoiaria outro, menos Bolsonaro. E o que eu acho interessante é que a Bíblia Sagrada, ela traz vários fatores interessantes que mostram que as pessoas, elas devem buscar por pessoas justas, por pessoas honestas e por pessoas que buscam permanecer com os princípios familiares, os bons princípios que a Bíblia prega. E o único candidato que tem esse perfil é Jair Messias Bolsonaro. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 2, diz assim: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes. Ou seja, esse negócio aí, sai Dilma, entra outro, sai Cunha, entra outro, e assim sucessivamente. Mas a ordem mantém com um líder sábio e sensato. Ou seja, um líder sábio e sensato vai mudar a ordem, ou seja, vai estabelecer a ordem. E se você for observar, hoje nós temos um líder que tem essa ideia de restabelecer a ordem do Brasil e retirar todo esse sistema de corrupção que se instaurou sobre o nosso país. A Bíblia também tem uma promessa para aqueles que abençoam a Jerusalém. Aqueles que abençoam Jerusalém serão prósperos, terão prosperidade. E hoje, atualmente, o único candidato que apoia Jerusalém, inclusive quer deixar a embaixada brasileira em Jerusalém, é Bolsonaro. E olha o que está escrito aqui no livro de Salmo 122, verso 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, o único candidato que ora pela paz e deseja ali estabelecer Jerusalém como a embaixada e deseja ali ter esse vínculo com Jerusalém é Jair Bolsonaro. Os demais, se você for olhar atrás, por exemplo, o PT, recentemente, aí no tempo que estava governando, em vários momentos aí divergia e não concordava e não trabalhava junto com Israel. Parecia até que tinha alguma coisa aí por trás de tudo isso, mas eu não vou comentar sobre isso. E a Bíblia também vai falar acerca dos pequeninos. Jesus, ele tem muito cuidado com as crianças. Jesus, ele sempre teve cuidado. E se você for observar esse governo que está querendo entrar aí contra Bolsonaro, do PT, inclusive esse candidato à presidência, o Haddad, foi ele que era o ministro da Educação na época em que lançaram ali o kit gay, né? Aquele material escolar que ia falar sobre sexualidade para as crianças. E isso, cara, para a criança não pode, tem que deixar o cara crescer e ele vai escolher se ele quer ser homossexual ou não. Então as crianças têm que ser respeitadas. E olha o que a Bíblia fala acerca disso. Mas se alguém fizer tropeçar uma dessas crianças que crê em mim, melhor seria amarrar-se em uma pedra e se afogar no mar. Está escrito lá em Mateus 18, 6. Então, Jesus, ele abomina totalmente aqueles que tentam corromper as crianças. E esse governo que deseja corromper as crianças, que é um governo sem discernimento, que não respeita a família, que não respeita a ordem, que não respeita os bons princípios, é um governo que não tem um discernimento de Deus. E olha só o que está escrito aqui no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 16. Os governantes sem discernimento aumentam as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Olha só, quem é que odeia os ganhos desonestos? Quem é o candidato que é ficha limpa? Quem é o candidato que vai lutar contra a corrupção, que vai apoiar 100% a Lava Jato, diferente do Ciro, que diz que vai apoiar a Lava Jato, mas alguns meses atrás o Ciro mesmo disse que se Moro aparecesse lá, ele ia receber o Moro na bala. Então, não é esse tipo de gente. Então, Bolsonaro é o único que deseja ver essa questão da corrupção acabar. E ele é um exemplo disso, é uma pessoa que é exemplo, ele não é corrupto, nem tem caso de corrupção. E eu acho interessante que na Bíblia Sagrada retrata o momento em que Jesus estava na cruz fazendo ali aquele ato da sua morte, que iria ser derramado seu sangue. Quem entende de Bíblia compreende isso, pelos pecados da humanidade. E de um lado tinha dois ladrões, tinha pessoas ali que eram dois criminosos. Do lado de Jesus tinham dois criminosos. E um desses criminosos, ele fala: Jesus, se tu é Jesus mesmo, tira a gente daqui, desce daí, tira a gente daqui, nos livra dessa situação. E aí naquele momento, Jesus ali
fica na dele e outro ladrão fala assim, olha cara, é tipo isso, ele fala assim, olha, vamos respeitar, ele é o mestre, ele é Jesus, Senhor, tem misericórdia. E ele pede misericórdia de Jesus e Jesus fala, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, hoje mesmo você estará comigo. E o que eu acho interessante é que Jesus podia muito bem livrar aqueles criminosos dali, mas Jesus ele não livra bandido, Jesus ele não livra criminoso, ele salva a alma, mas a pessoa tem que pagar pelo crime que cometeu. Então galera, vamos saber escolher, vamos escolher o melhor para o nosso país, vamos escolher aquele que representa realmente a ideologia da igreja. Eu falo esse vídeo aqui principalmente para os evangélicos, para os cristãos, porque nós temos um candidato, Bolsonaro é um candidato que representa a ideia do cristianismo, do povo de Deus. E você pode até ter muitas pessoas dizer que não, mas essa é a realidade. Se você for observar os principais líderes religiosos, as pessoas de bem da sociedade, de destaque, pessoas que são pessoas de bem, estão do lado do Bolsonaro. Quem está contra ele? A Globo, que colocam várias coisas ruins, querendo destruir a estrutura da família, enfim, a Globo, esses artistas aí que estão interessados apenas na Lei Rouanet, porque são beneficiados por ela, enfim, vamos escolher igreja, vamos escolher o melhor candidato, e esse melhor candidato é Bolsonaro 17. Vamos lá, dia 7 nas eleições, e no segundo turno, caso haja, porque se ele não levar no primeiro turno, mas caso haja no segundo turno, vamos eleger Jair Bolsonaro. Então galera, é isso, Deus abençoe você, não esqueça de dar o like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e veja vários vídeos que eu tenho aqui para você, bem legal, bem interessante. Deus abençoe sua vida.